Oi, pessoal, bom dia você que tá aí. Hoje eu tô bem mais cedo, pessoal, você que não tá acostumado, né? Eu estou aqui 10 para as 6, já estou conversando com você porque eu vou ter que, partir o trabalho bem cedinho agora, porque a minha carona teve um compromisso, glória a Deus. E aí hoje eu estou aqui com você madrugando, oh glória a Deus. E eu quero falar para você, sabe, das oportunidades que a vida nos dá através dos problemas que nós enfrentamos e passamos, e muitas vezes a paz do Senhor. Paulo Vitor, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus faça os seus projetos. Reginaldo, bom dia. Letícia, pessoal, vai passando aí o dedinho e vai dando um oi para mim, vai dando um alô, vai me dando bom dia também, vai falando comigo que Deus certamente tem um recado para você hoje, agora. Deixa eu te dizer, eu estava pensando em José, sabe? Nós às vezes pegamos os problemas, nós atribuímos uma vantagem aos problemas e nós ficamos, sabe assim, sem entender, sem entender muito as coisas, e nós acabamos por esquecer que nós temos dons e talentos para vencer as dificuldades, usando tudo que Deus nos dá, todas as oportunidades, os nossos desafios. E aí nós colocamos a culpa no inimigo. Ah, não aconteceu por causa do inimigo. Ah, não aconteceu porque isso, porque aquilo. E na verdade nós precisamos empreender esforço para vencer também as nossas questões pessoais, os nossos problemas, os nossos pânicos, os nossos medos, e desafiar a realidade com a nossa fé. Eita! E tem um cidadão aqui na Bíblia chamado José. E eu estava me lembrando da história de José. Ontem eu estava angustiada, né, pensando umas coisas, e aí eu disse: Senhor, mas não é possível que tu não venhas com a tua bênção, porque eu sou tua filha. Olha lá, José sofreu tanto e teve um fim tão glorioso, porque não desistiu de Deus. Senhor, eu não quero desistir de ti. Os nossos sonhos são os teus sonhos, os nossos desejos são os teus desejos, porque tu coloca no nosso coração uma palavra chamada perseverança, obediência, para que a gente não desista. E aí eu não vou contar a história de José todinha, não, mas o versículo que eu quero comentar com vocês hoje é esse aqui, ó. Certa vez, versículo 5, esse texto está em Gênesis 37. A paz do Senhor, Stephanie, Deus te abençoe, minha linda. E aí está o versículo dizendo assim: certa vez, versículo 5, Gênesis 37, versículo 5. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Qual foi o sonho de José? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram assim: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinham dito. Tinha um problema familiar aí, né? O pai de José era apaixonado por José. Eita, menino, como ele amava José, né? Essa é a história da família de Jacó. Israel, pai de José, tinha tido outros filhos. Só que José era o filho da velhice. E José era um sonhador. Aí ele foi lá e contou o sonho dele para os irmãos. Primeira lição: os seus sonhos não devem ser contados para todo mundo, porque tem gente que não gosta de você. E esse sentimento gerado ruim no coração das pessoas que não gostam de você são terríveis, são inveja, vaidade, né? Vingança. E aí, vamos para frente, né, gente? Eita, que José é muito lindo. Primeiro, a história de José nos indica que existe um caminho para o sucesso.
Aí teve o nascimento e a rivalidade com os irmãos. Isso é um problema familiar que tinha lá na casa de Israel. Não tem só problema de rivalidade na sua casa, não. Irmão que briga com irmão, que acha que a mãe dá mais atenção para um do que para outro, né? Tem gente assim que passa esses problemas. E aí é o nascimento e a rivalidade com os irmãos. Os irmãos têm inveja de José. José era um jovem talentoso, ele sabia escrever, ele sabia matemática. Deus deu para ele um dom que era interpretação de sonhos, capacidade profética de falar, né? Aquilo que Deus revelava no coração dele, contava-se um sonho e ele revelava o que significava aquele sonho. José sonhou que ele e seus irmãos estavam lá nos feixes de trigo e eles se dobravam, né, a essa situação do sonho de José. Aí eles ficam com tanta raiva de José que eles vendem José. Eles vendem José para os egípcios. O único irmão que ainda se preocupava com José era o Rúben, que aconselhou os irmãos não matá-lo, mas deixá-lo apenas jogado em um lugar. Também foi tão bonzinho, né, ele? Joga ele no poço. Tu já pensou? E eles fizeram isso, jogaram José no poço, e aí Rúben, num determinado momento, quando estava longe do grupo, quando venderam o pequeno irmão, ele voltou ao poço para resgatá-lo e viu que voltou muito tarde, ele já não estava mais lá. Rúben se arrependeu daquela atitude e lamentou profundamente. Ele ficou pensando besteira. Será que um bicho comeu meu irmão? Será que aconteceu morreu? Né, alguma coisa. Os irmãos ainda armaram uma grande desculpa, pegaram a túnica de José, mancharam de sangue de animal e devolveram a Jacó. Quando o pai viu que aquela era a túnica do seu filho amado, ele entrou em luto profundo, uma profunda tristeza. Só que José tinha uma bênção. Deus tinha uma bênção reservada para José, tem uma bênção reservada para você. A paz do Senhor, Patrícia! Oh, Jesus, não fica desesperada, Patrícia, o Senhor é contigo. O Senhor está cuidando da sua vida. Não fique, tem uma saída. Você tem um dom, tem um talento como José. Usa isso em teu favor, aleluia. Vai trabalhar, mulher de Deus. Vai fazer bolo. O que é que você faz bem aí? Você tem um dom, você desenha. Vai trabalhar, mulher, que Deus vai te dar aquilo que ele te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. E aí a bênção estava sobre a vida de José, mas ainda teve outro negócio. A mulher de Potifar foi lá querer dar um cheiro em José. José, ó, pegou o beco, que nem diz nós aqui no Ceará. Fugiu. Ele era bonitão, José, ainda tinha esse agravante aí, bonitão, né? E aí a mulher, quando viu José, disse, eu quero esse homem para mim. E ele fugiu, glória a Deus. Mas aí, depois disso, ele interpreta, ele vai preso, né? E ele está lá na prisão usando os dons e talentos dele. Estava preso José. E aí, de repente, ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Isso chega nos ouvidos de quem? Do rei. Nossa, ele suportou a adversidade. É uma história de superação que começa a partir daí. Um homem inteligente, que não esqueceu das promessas de Deus, que acreditou nos seus sonhos, que lutou por eles. Eita, menino, que guardou as palavras de Deus no coração dele. Ele poderia ter se aproveitado daquela mulher e ter ficado sugando dela, mas não, ele decidiu. Ele lutou, ele decidiu continuar firme no seu Deus. Perdeu tudo, Patrícia, nós já passamos por isso, Patrícia. Eu já perdi tudo também, filhinha de papai e de mamãe. Deixa eu te dizer que foi a melhor coisa da minha vida, porque eu coloquei toda a minha esperança em Deus. Perdeu o marido, eu não sei o que você perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo. Você está dizendo para mim que perdeu tudo, mas você não perdeu o principal, a sua vida para recomeçar. Você tem saúde ainda, ou perdeu a saúde também, porque ainda assim tem tratamento, tem amigos, tem pessoas que te amam. Você não perdeu tudo não, você tem um Deus que pode todas as coisas. E aí
Esse José começa a trabalhar. Ele tem um dom e ele usa esse dom estando preso. E aí, quando José interpreta esse sonho, lá se vai o copeiro levar, e o rei tinha tido um sonho. E ele diz: rapaz, tem um preso lá, né? Que ele interpreta sonhos. O senhor quer que eu traga ele? E aí José usa os seus dons, usa os seus talentos. Bom dia, Poliane, um cheiro grande no teu coração. Dá aí um abraço no pastor Flavinho, viu? Glória a Deus e aleluia. E aí ele interpreta esse sonho e ele ganha um voto de confiança de Faraó, que diz para ele: olha, você vai trabalhar é comigo. Você vai servir a mim. E José é a realização daquele sonho que Deus deu a José no início de tudo. Eita! Glória a Deus. Glória a Deus. Dá aquele sonho, né, a José. Realiza o desejo do coração de Deus. O sonho era de José. Presta atenção, ei, mistério de Deus para a tua vida. O sonho era de José. José estava lá sonhando e viu que os irmãos se dobrariam a ele, mas o desejo de que José fosse quem fosse para suprir a necessidade das pessoas, para realizar o impossível, era de Deus, não é o seu sonho, é o projeto de Deus que se realiza na sua vida, aleluia, através dos sonhos que Deus nos dá. Tem muita gente desacreditada, ei menino, acaba com isso. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eita Deus, os sonhos de Deus jamais passarão. Mesmo se tornando governador do palácio do rei, ele estava lá, com humildade de coração, com decência na vida dele, sendo honesto, triunfou por conta dos valores morais, espirituais que ele tinha aprendido com o pai dele. Que existe um Deus que é importante sim, que faz coisas tremendas e maravilhosas. Quando chega lá os irmãos de José, menino, olha o sonho de José se realizando. Passando fome, tinha tido uma seca. E eles tinham ido pedir comida. E aí ele vai e faz aquela peça teatral, coloca o copo dele na coisa e diz que eles têm que buscar o pai. Olha aí, e José vai se revelar para eles. Quando nós estamos no tempo da adversidade, dói, a gente não enxerga os propósitos de Deus. Feche os seus olhos neste período para aquelas vozes negativas: não vai acontecer, não foi assim, não vai fazer assim, vai ser assado. E aí Deus vem e mostra que é Deus e que faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Não feche seus olhos para o que de bom pode acontecer no período da tribulação. Você conhecer novas pessoas, portas se abrindo. Eu já passei lutas que, se eu for contar para vocês, Jesus Cristo. Precisamos de um banco de reservas, muitas vezes de força que não existem, para provar nosso caráter e fidelidade para servirmos a um Deus que pode tudo. Ele prova nosso amor, ele prova nossa competência, ele prova a nossa força. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque quando nós estamos na luta, a gente vai buscar a Deus. A gente vai orar mais, a gente chama as irmãs de oração, as irmãs do coque, né? Ô glória, ô povo lindo, geração de ferro, mulheres e homens de oração que tinham intimidade com o Senhor, e Deus se revela com profundidade a essas irmãs, a esses irmãos, aleluia, porque são pessoas tementes ao Senhor. Jesus está conosco.
José era temente a um Deus que ele não via, um Deus invisível, um Deus falado pelo seu pai, pelo seu tio. Aleluia. Fidelidade a quem servimos. Você está sendo fiel a Deus, então vai receber a vitória. Oh, glória a Deus. Nós precisamos de um banco de reservas de fé, porque quando tudo vai mal, a gente quer largar tudo. Fique atento ao que Deus em Cristo Jesus está nos ensinando nessa manhã, para não perdermos de vista as oportunidades. No meio da batalha tem oportunidade, no meio da luta tem oportunidade, no meio da enfermidade tem oportunidade, no meio da tribulação tem oportunidade para você sair dela. Mas você está tão focado no seu problema que você perdeu a chance de enxergar a oportunidade. Mas da próxima vez você não vai perder, não. Você vai agarrar a oportunidade no meio da luta e vai ser fiel ao propósito de Deus, porque Ele é Deus. Gente, eu já fiz tanta escolha errada e Deus ainda assim ia lá e me dava uma nova chance, porque Ele é Deus. Cristo está nos ensinando a não perdermos de vista as oportunidades que surgem nos nossos caminhos e que, por causa da nossa cegueira no momento de dor, você não vê o quanto Deus está gerando provisão e saída de poço para você. Não se desespere. Ei, Patrícia, você que disse para mim que está desesperada, não se desespere. Existe saída. Existe alguém que pode se arrepender. Existe alguém que na prisão está sonhando. Eita! Ou louvando como Paulo e Silas. Existe alguém que mesmo preso sonha. Eita! Existe alguém que mesmo enfermo acredita que vai ser curado. Casamento restaurado. Força, não desista. O Senhor é conosco em todo tempo, não desista. Nós temos testemunho que não podemos desistir, não desista. Não desista. Tem gente orando por você, não desista. Tem gente que te ama mais que tudo na vida, não desista. Enxergue a oportunidade. José enxergou a oportunidade. No meio da tribulação, a oportunidade. Que o Senhor possa ministrar o teu coração hoje através dessa palavra. Se você gostou dessa mensagem de hoje, multiplique. Tem gente precisando continuar sonhando. Não pare de sonhar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tá aí José é a prova viva disso. Deus abençoe sua vida, o seu dia, em nome de Jesus. Beijo enorme. Partiu o trabalho. Vou ficando por aí. Vocês vão saber. Eita, menino, o quanto é bom sonhar. Deus te abençoe. Deus